Boa noite, galera do 3B3 Máquinas Elétricas. Boa. Boa noite. Boa noite, professor. Beleza. Então, estamos iniciando mais uma aula aí no Teams. A proposta de hoje que eu vou estar falando com vocês é a respeito de motor monofásico. Então, é essa que é a minha proposta para a noite. Tá? E fora motor monofásico, vai ter muitas visões de muitas coisas, tá? Uma das coisas que eu quero falar logo no início, eu já postei uma avaliação para vocês para entregar segunda-feira. Eu ia pedir para sexta-feira, mas eu fiquei com pena. Deixa o pessoal resolver no final de semana, fazer. Eu já adiei a entrega para não ter desculpa de quem não vai entregar. E ninguém ficar aí nessa daí de não entregar atividade. Então já estou postando aí para mais tarde aí, para não ter reclamação, ninguém ficar apavorado. Venceu a data, não dá para mais postar a avaliação. O que eu venho pedindo para minhas turmas, como vai entrar uma análise, eu peço para o cara responder a caneta. Eu peço no final para o cara tirar uma fotografia, só que eu tenho orientado que é o seguinte, hoje em dia no celular tem como você abaixar um apps aí, que é um scanner. E no caso, quando você tira a foto na forma de scanner, a qualidade da imagem fica bem melhor para a leitura. E quando for enviar, que esses programas de scanner, tem como você mandar em Adobe e imagem. Eu quero que me mande na forma de imagem, não em Adobe. Todo mundo manda na forma de imagem. Aqueles que conhecem já celular sabem o que eu estou falando. A qualidade é bem melhor do que você simplesmente bater uma foto. Você consegue ler letra a letra, tudo você consegue ler de boa. É que nem tivesse escaneado mesmo uma folha. Então aí eu já deixei a atividade para vocês estar fazendo aí e me entregar na data correspondente, tá? Nesse momento agora já vou entrar na disciplina, vamos entrar na minha área de trabalho. Primeira coisa que nós vamos falar, que eu quero mostrar para a gente ter a sequência. Abrindo minha tela. Abri minha tela, entro no terceiro módulo, máquinas elétricas, motores elétricos. De repente eu tenho aqui fluxograma. Quando eu entro nesse fluxograma, até as aulas anteriores, nós tínhamos falado de motores de corrente contínua, motores universal, motores de corrente pulsante, que é o motor de passo, motor linear. Hoje eu estou entrando no contexto aqui, motor monofásico. Só que a mesma coisa eu tenho do outro lado o motor trifásico. Então, algumas coisas se misturam pelo seguinte, quando eu entro motor monofásico e motor trifásico, é muito similar. A única coisa que ocorre é que eu estou alimentando aqui num sistema monofásico, do outro lado eu estou alimentando num sistema trifásico. Então, eu tenho aqui no meu diagrama de bloco, indução assíncrona. Do outro lado eu tenho indução assíncrona no trifásico. Do lado de cá eu tenho síncrono, do lado do trifásico eu tenho síncrono. Então, o que eu estiver comentando para o monofásico, muitas vezes, está servindo também para o trifásico, e o que eu comento no trifásico serve para o monofásico. Porém, acontece o seguinte, quando eu entro na categoria motor monofásico, ocorre o seguinte fato, nós temos indução assíncrona e o motor síncrono. A categoria síncrona, vou ser sincero, você praticamente não vai enxergar ele no sistema monofásico. Por quê? As máquinas síncronas seriam os geradores de energia síncrono, os motores síncronos, que nem eu comentei na aula, eu já comentei anteriormente, as máquinas síncronas que geram energia elétrica, e eu geralmente encontro máquinas síncronas no trifásico. Então nós vamos explorar um bate-papo aqui no sistema trifásico. E o que eu aprendi no sistema trifásico, eu agrego para o monofásico, mas você sincero, vai ser dificilmente vocês vão encontrar um motor síncrono monofásico, porque ele é utilizado no sistema trifásico. Posteriormente, daí nos restou estudar os motores
de indução assíncrona. Aí ele abraça em duas categorias, rotor bobinado e rotor gaiola de esquilo. Aí, nesse caso aqui, acontece a mesma coisa. Rotor bobinado monofásico é tipo assim, procurar uma agulha no palheiro. Então, praticamente, vocês não vão encontrar no dia a dia, no trabalho. Mas o que eu estudo de motor de rotor bobinado para o trifásico é a mesma coisa seria para a situação monofásica, tá? Então, eu não dou muito foco aqui no rotor bobinado monofásico, porque só seria teorias. Teorias em cima de teorias, eu não vou encontrar um motor monofásico. Vai ser dificilmente, se existir. Eu particularmente, já estou com 60 anos, eu nunca vi um motor monofásico de rotor bobinado, tá? Só vi no papel. Aí, dentro dessa categoria monofásica que nós estamos falando, nós temos monofásico, indução assíncrono, e eu tenho o rotor gaiola de esquilo. Então, minha gama de motor monofásico, ela cai motor monofásico, indução assíncrono, rotor bobinado. Quando entra no rotor bobinado, o que acontece? Eu tenho 5 categorias dos motores gaiola de esquilo monofásico. Eu tenho fase dividida, capacitor de partida, capacitor permanente, duplo capacitor e campo distorcido. Então, muitas vezes o aluno se confunde numa coisa. Quando eu estou falando motor monofásico indução, não vai confundir com o motor universal. O motor universal é um motor que tem a característica do motor de corrente contínua, a tua furadeira, o teu aspirador de pó, o secador de cabelo. Mas eu alimento ele na rede monofásica, sim, mas a maneira da construção dessa máquina, ela rege a mesma característica do motor de corrente contínua. Nós discutimos isso aqui em sala de aula. Então, não vai trazer esse motor universal para a galera aqui do motor de indução assíncrona. O motor universal é uma coisa totalmente diferente do motor de indução assíncrono e diferente de rotor gaiola de esquilo. Não tem nada a ver com rotor gaiola de esquilo. Então, quando a gente fala da categoria gaiola de esquilo, existem 5 tipos de motores. Dentro desse parâmetro de 5 tipos de motores, tu vai para uma entrevista, o cara vai perguntar quais são os motores monofásicos que eu tenho, motores de indução. Aí o cara começa, motor universal. Tu já falou uma besteira tão grande que o cara não vai te contratar que tu não sabe o que está falando. Então, justamente, pelo menos os nomes você já tem que estar entendendo. Agora, como gravar os nomes dos motores monofásicos? Só a memorizando mesmo. Hoje eu vou discutir todos esses tipos de motor, fase dividida, capacitor de partida, capacitor permanente, duplo capacitor e campo distorcido, tá? Eu pretendo estar discutindo esses 5 modelos de motores aí. Agora, acontece o seguinte, quando eu entro na categoria motor monofásico, eu vou abrir uma apostila aqui da WEG, tá? Um catálogozinho WEG padrão, onde que vem uma apostila de comando e motores elétricos. Essa apostila é catálogo WEG, tá? E o que acaba acontecendo é uma apostila que eu achei pela internet e vem a introdução do eletromagnetismo, vem aquela ideia básica, inicial todinha, que você vai acabar encontrando nos motores elétricos, tá? E olha, tá dando um pau aqui na abertura. Você vai encontrar tudinho, tem uma parte de um circuitinho aí, de um comando, de uma partida de um motor. Aí vem falando de campos magnéticos, carga elétrica, campos magnéticos, e vem uma informação geral dentro do contexto para poder você chegar em motores. Vem um pouquinho uma leitura de motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, vem o diagrama de Broca, que eu falei, eu estou usando outro modelo de diagrama de Broca, mas no final o professor acaba utilizando o diagrama de Broca. O que me interessa agora é te falar assim, a gaiola de esquilo. A gaiola de esquilo, ela é fabricada da seguinte situação, eu tenho uma lâmina de alumínio aqui na frente, uma lâmina de alumínio atrás
e elas estão interligadas com várias lâminas de alumínio. Aí você fala assim, ou gaiola de esquilo, ou rotor curto-circuitado. Então, vamos entender o que é a gaiola de esquilo, o que é a ideia de rotor curto-circuitado. Então, aqui eu também tenho uma gaiola de esquilo. Aqui dá até para visualizar melhor as lâminas de alumínio na parte, de uma maneira aqui transversalzinha, que está jogado num certo grau. Isso aqui é lâmina de alumínio, e a parte da frente é alumínio e a outra é alumínio. Então, daí quando você imagina um motor lá de 100 HP, 150 HB, essas lâminas de alumínio, sem essa parte central, que seria o núcleo, ela vai formar uma gaiola. Aí reza a lenda o seguinte, isso aí falaram para mim na escola, falaram no técnico, e quando eu fiz a universidade falaram também para mim. E eu já li na internet, já fui pesquisar se existe essa fala, existe essa fala. Gaiola de esquilo pelo seguinte, surgiu uma fábrica no início do século XX lá no Canadá. Então tinha uma fábrica de motores. Aí o que acontecia? A galera chegava no final de semana, queria catar uns esquilos na mata para fazer um churrasco, fazer uma churra. Aí os caras perguntavam, e aí, vamos levar a espingarda? Não, pega uma gaiola lá de um motor. Daí a gaiola, que era do motor, passou a ser chamada gaiola de esquilo. Quer dizer, eles caçavam o esquilo na mata com uma parte de um motor e começaram a chamar a gaiola de esquilo, porque fazia uma arapuca e pegava o esquilo. Então vem daí a origem de gaiola de esquilo. Agora, rotor curto-circuitado, por quê? Eu tendo um alumínio aqui, a lâmina estando aqui, na diagonal, de repente eu tenho uma outra lâmina de alumínio, essa lâmina está curto-circuitada na ponta da frente e na ponta de trás. Então ela está de forma, todas as lâminas, curto-circuitadas, tá? Então isso aqui define a ideia de rotor gaiola de esquilo. O motor, que nem vocês estão vendo, vai ter uma ventoinha, rolamento. Eu tenho uma bobina aqui no meu estator. Uma das coisas que pela primeira vez vocês estão ouvindo eu falar, eu costumo frisar em sala de aula, quando eu estou falando, primeira vez que eu vou usar a palavra estator e rotor. Então essa palavra estator, que é parte estática da máquina, e rotor, que é a parte rotacional, ela é utilizada quando eu estou falando dos motores de indução. E aí tu fala, mas o motor de corrente contínua você não usa a palavra estator e rotor? Não, eu uso campo e armadura. Ah, no motor universal você não usa estator e rotor? Não, eu uso campo e armadura, ou chamo de induzido. No popular, induzido. Eu não uso a palavra rotor e estator. Então, quando alguém refere-se do estator de um motor, na minha cabeça, ela já vem focada na ideia de um motor de indução. Se ele fala o estator de um motor de corrente contínua, ele está falando de um motor de corrente contínua e chama a parte estática do motor de corrente contínua de estator, puxa vida, jamais eu vou imaginar que ele está falando comigo a respeito de um motor de corrente contínua. Se ele falar para mim a bobina de armadura, a bobina de campo, puta, daí já vem na minha cabeça uma situação. Ele está falando de dois tipos de motor, ou motor corrente contínua, ou máquina síncrona, tá? Máquina síncrona também recebe o nome de bobina de campo e armadura. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu tenho o meu estator aqui, a ideia do estator é criar um campo magnético. Da mesma forma que um transformador primário cria-se um campo magnético, vai induzir uma tensão no secundário. Só que aqui eu vou alimentar uma tensão, criar um campo magnético, não com o objetivo de induzir tensão no meu rotor. Como a gaiola está curto-circuitada, eu vou induzir uma corrente elétrica no meu rotor. Aí, quando eu induzo uma corrente elétrica por essas lâminas de alumínio que estão aqui, começa a circular, agitar a carga elétrica aqui dentro do alumínio, tá? O que vai ocorrer? O meu rotor vai criar um campo magnético.
E esse campo magnético que foi criado em função da corrente que foi induzida, ele vai tentar acompanhar o campo magnético do meu estator. Então, na hora que você gera o movimento. Então quer dizer, quando você fala indução, é a mesma ideia de transformador. O transformador opera com uma indução magnética. Você tem uma bobina primária que induz um secundário. Eu poderia imaginar, então, que o meu estator seria meu primário e o meu rotor secundário? Poderia pensar dessa forma. Só que o meu rotor não vai induzir tensão. O objetivo do rotor é induzir uma corrente, e a corrente induzida dentro do rotor cria-se um campo. Para se ter um campo magnético, não adianta eu ter simplesmente tensão, eu tenho que ter corrente. Daí quer dizer, eu tendo corrente, eu vou ter uma força magnetomotriz. Aí, em consequência, vai ocorrer o quê? O rotor vai tentar acompanhar o campo magnético existente no meu estator. Isso aí que é a ideia de indução magnética, tá? Agora, quando eu falo fabricação de alumínio, vai acontecer a seguinte situação. Os rotores gaiola de esquilo, durante o século XX todinho, foi construído com a liga alumínio. Quando passou o século XXI, a própria WEG fabricou alguns motores de gaiola de esquilo que não era alumínio, era de cobre. Então, eles colocavam lâminas de cobre aqui para receber a indução. O que acontece de você usar o cobre ou o alumínio dentro da gaiola, ocorre o seguinte: se vocês lembrarem a resistência elétrica do cobre e a resistência elétrica do alumínio, a resistência elétrica do alumínio é mais alta e a resistência elétrica do meu cobre é mais baixa, tá? Então, o Rho, a resistividade elétrica do cobre sendo mais baixo, quando sofrer uma indução, eu vou ter uma corrente mais alta induzida. Aí o cara fala assim, mas isso não é bom? É bom. Só que acontece o seguinte, como eu tenho uma corrente mais alta induzida, o meu rotor vai sofrer um aquecimento, porque está induzindo uma corrente mais elevada. Ele vai sentir o baque da corrente. Aí, possivelmente, essa máquina aí vai ter que ter uma refrigeração melhorada, vai ter que ter uma refrigeração muitas vezes forçada. O desempenho de indução vai ser até melhor, mas vai ter que ser melhorado. Então, no século XX todinho, ninguém construía rotor gaiola de esquilo com metal cobre. Sempre foi construído com alumínio, porque a resistência dele sendo maior, ele vai me limitar a corrente elétrica circulante. É um dos motivos que ocorre em termos de liga de material, tá? Agora, qualquer motor você vai ter uma ventoinha para poder circular a refrigeração do motor. Você tem o sistema de aletas também aqui para sofrer a refrigeração. Tem a caixa de ligação, tem os rolamentos da máquina que está aqui. Então, o básico de um motor seria essa construção, tanto no lado trifásico como monofásico, dentro da categoria indução. Quando eu abri essa apostila, eu abri para falar sobre o rotor gaiola de esquilo e também abri ela para falar de uma coisa importante que eu tenho aqui, que eu gosto de falar, porque eu tive problema já com o aluno que estava se formando, e eu falo do motor monofásico, e o aluno simplesmente, ele não soube me responder, uma pergunta que eu fiz em sala de aula, tá? Então, tipos de motores de indução monofásica, nós estamos falando de tipos de motor. Aí o cara aqui nessa apostila, quando está falando o tipo de motores monofásicos de indução, ele usa motor de polo sombreado, motor fase dividida, motor condensador de partida, motor de condensadores permanentes, motor com 2 condensadores. Então, o que eu perguntei para o meu aluno, eu falei sem querer, eu tenho um motor de condensador de partida. E o aluno já estava se formando. Aí, nessa que eu falei condensador, o cara perguntou, professor, mas o que é condensador? Eu falei, mas tu não sabe o que é condensador? Não sei. Aí eu, caramba, ele foi meu aluno e está no 4º módulo, eu não falei o que era condensador, porque eu imagino que o professor de eletrônica falaria para você. A palavra condensador, na verdade, é capacitor.
Então, o termo condensador de partida se refere a capacitor. Então, justamente aqui também, o motor de polo sombreado, o polo sombreado que está aqui, no caso, quando você olha a minha apostila, eu não chamo de polo sombreado, eu chamo ele de campo distorcido. O motor de campo distorcido seria um motor de polo sombreado, mesma coisa. Então, tanto faz você chamar a máquina de campo distorcido ou de polo sombreado, é a mesma coisa. Agora, quando você fala da máquina capacitor de partida, eu estou falando da máquina aqui, onde que eu tenho motor de condensador de partida. Daí, mudou muito. Eu tirei a palavra capacitor para falar de condensador. Só que isso faz uma diferença, porque se o cara não recebe a informação, quando o aluno não soube me responder, ele ficou indagando, falei assim, caramba, de repente ele faz uma entrevista técnica, por um detalhe, ele deixa de passar numa empresa ser aceito, porque o cara mostrou que não tem conhecimento a respeito do assunto, tá? Dentro disso aí, o que acontece? Na aula, eu costumo, exatamente na situação motor, estou na página, máquinas elétricas. Quando eu entro aqui em slide, tá? Eu tenho um slide que eu preparei uns semestres atrás, que fala-se sobre motor de indução. Então, ele fala das 5 categorias, esse slide. Eu preparei justamente para dar aula lá, em vez de ficar desenhando na lousa, eu falei, caramba, já estou cansado de ficar fazendo todo o semestre o mesmo desenho. Então, aqui eu abri a ideia de motores monofásicos. O motor monofásico, ele é diferente do trifásico, tá? São muito semelhantes, é diferente. A diferença é que quando eu tenho um motor trifásico, eu vou ter 3 bobinas. Eu tenho a bobina A, bobina B, bobina C. As 3 bobinas em si, você alimentando numa rede trifásica, vai te criar um campo girante. Daí o cara fala, o que é campo girante? Cara, se eu estou alimentando uma bobina aqui na parte de cima, a 120 graus eu vou alimentar uma segunda bobina. Então, se eu estou alimentando a primeira, a 120 graus eu vou alimentar a segunda, eu estou com uma defasagem de 120 graus de uma bobina para outra. Aí o que acontece? A energia da primeira bobina que eu alimentei, eu estou parando de alimentar, eu estou alimentando a minha segunda bobina. Então, a minha segunda bobina está crescendo o campo, enquanto que a primeira está diminuindo. Quando o campo da segunda bobina estiver diminuindo, está entrando a outra bobina em si. Aí você está criando um campo de maneira circular. Então, você tem, na verdade, um campo girante que fica na máquina. Já no motor monofásico, você não vai ter esse campo girante da máquina. Você, na verdade, vai ter 2 bobinas fazendo com que o campo provoque um desbalanceamento, tá? Então, novamente aqui, você vai entender isso conforme eu estiver explicando. Quando eu falo do motor monofásico, que eu tenho 2 bobinas, vou te dar uma ideia básica para você nunca mais esquecer na vida. Quando eu olho um medidor de luz, o medidor de luz tem 2 bobinas. Você tem uma bobina amperométrica e uma bobina voltmétrica. Isso quer dizer, uma bobina que fica ligada em série, que é a amperométrica, e uma bobina que fica ligada em paralela. Conforme consome energia na sua casa, a bobina amperométrica está alimentando a sua carga. Conforme a corrente aumentou na bobina amperométrica, você está aumentando ou diminuindo o seu campo magnético. Só que você está tendo que ter 2 bobinas para o disco movimentar. Se eu simplesmente alimentar a bobina voltmétrica, eu desligo todos os aparelhos dentro de casa, não vai movimentar o disco, porque eu não tenho a segunda bobina, eu só tenho um campo magnético que é da bobina voltmétrica. Eu só vou ter o segundo campo no momento que a minha residência começar a gastar energia. Aí a posição das 2 bobinas vai ter um desbalanço de campo magnético e o disco começa a movimentar. Outra coisa comum, que o disco do seu relógio também é feito de alumínio. Ele é feito de alumínio mesmo, professor. Então que seria uma gaiola de esquilo?
Eu estou induzindo uma corrente lá no disco e esse disco está criando um campo magnético. E ele estando desbalanceado por duas bobinas, ele vai, na verdade, sofrer um deslocamento. Mas é diferente do trifásico, porque o trifásico eu tenho o chamado campo girante. Já no monofásico eu não tenho campo girante, eu tenho um desbalanceamento de campo entre duas bobinas para poder dar ação do movimento, principalmente inicial. Vocês vão entender agora daqui para frente. O motor, que a gente chama de fase dividida, ou strip fase, tá? Eu tenho uma bobina principal e uma bobina auxiliar. Só que contém nele uma chave centrífuga. Essa chave centrífuga, tá? Lá na escola eu tinha lá um motor desmontado que dá para tu visualizar essa chave centrífuga. Essa chave centrífuga fica no eixo do motor e conforme o rotor começar a movimentar, pela força centrífuga, essa chave vai abrir. Quando o motor está desligado, a chave centrífuga está fechada. Ela estando fechada e eu alimentando a minha linha aqui, eu vou estar alimentando esta bobina principal e a bobina auxiliar, porque a chave centrífuga está fechada, eu estou alimentando as duas bobinas. Justamente eu alimentando as duas bobinas, o motor começa a funcionar. Quando atinge aí uma velocidade de uns 75% de velocidade, essa chave centrífuga, pela força centrífuga de rotação da máquina, essa chave abre. É como se fosse um platinado, só que esse platinado aqui, essa chave, ela vai abrir porque o meu rotor está rodando e pela força centrífuga ela simplesmente abre. No momento que ela abre, você vai cortar a energia da minha auxiliar. Então eu já estou em movimento, eu não preciso da bobina auxiliar. Eu só precisei da bobina auxiliar para dar a partida no meu motor, porque a bobina auxiliar, ela me define também o sentido de rotação da máquina, horário ou anti-horário. Aí tu fala, o que faz definir o horário e o anti-horário? Então imagina eu alimentando aqui, minha bobina está enrolada num sentido. Eu vou estar rodando tipo horário. Se eu pegar essa bobina, inverter ela 180 graus, eu inverter essa bobina auxiliar 180 graus, o meu motor vai rodar no anti-horário. Ou, ao invés de inverter ela 180 graus, eu poderia fazer o seguinte. Eu tenho que inverter 180 graus na minha bobina. Na verdade, você faz a inversão de 180 graus para poder inverter a rotação do motor. Agora, esse motor fase dividida é um motor que vai ter uma característica de torque, sai abaixo dos conjugados. Lembrando, essa curva aqui é conjugado nominal, conjugado é trabalho mecânico, você sai com conjugado menor do que 100%. Como o motor está recebendo uma corrente, a corrente é alta na partida, essa corrente vai fazendo o conjugado aumentar. Conjugado vai aumentando o trabalho da minha máquina. Só que quando chega em torno de 75%, a minha chave é desconectada. Então, ela é desconectada num determinado trecho aqui, de 75% a 80%, está havendo a atuação da minha chave. Quando desliga, a minha chave desliga, a auxiliar sai fora. Aí o que acontece? Como o motor já está no movimento, já está numa velocidade cinética, o conjugado subiu, por quê? Eu não estou precisando mais torque na máquina. Eu não preciso mais força. Subiu. Aí, conforme ele subiu, ele não estava fazendo mais força, automaticamente o conjugado vai cair aqui para baixo e vai estabelecer a minha velocidade. Vai estabelecer minha velocidade. Só que tem um detalhe. Como o meu motor é de indução, ele nunca vai atingir a velocidade 100%. O motor a vazio fica em torno de 99% da minha velocidade, mas nunca atinge a velocidade 100%. Agora, se eu colocar um peso no eixo do motor para fazer ele trabalhar, possivelmente o conjugado no motor, ele vai ficar em torno de 95% mais ou menos de conjugado. Então, justamente, ele vai operar 95% de conjugado da minha máquina. Ele vai operar 95%. Essa diferença do conjugado da máquina
ele atingir a velocidade de 95%, nós temos uma coisa chamada escorregamento. Um motor normalmente tem um escorregamento no máximo de 5%. Eu não posso ter um escorregamento maior do que 5%, porque eu vou forçar a máquina. Mais à frente eu vou falar de escorregamento, não agora necessariamente. Só estou te dizendo que meu motor nunca atinge a velocidade de 100%. A diferença de 95% para 100% vai me definir uma palavra que a gente usa em máquinas de escorregamento, que o motor nunca, ele sempre vai ter um escorregamento. Ou ele vai estar com 5%, 2%, 3%, 4% e o limite é 5%, tá? Agora, esse modelo de máquina, o que ocorre? São máquinas usadas que exigem pouco torque, não é para movimentar grandes cargas, tá? Então, já que eles não é para movimentar grandes cargas, é de pequenos exaustores, é máquinas de menos de 1/4 de CV, máquinas pequenas. Uma das coisas que eu estou dando aqui na aula falando, quando eu vou até postar na página de vocês, que acontece o seguinte, quando eu estou falando dos motores, depois eu fechei a apostila, não acredito. Quando eu estou falando desses motores, ocorre o seguinte, entrando aqui em MFMF, quando eu abro aqui o motor monofásico, estava aberto em algum canto. Está em Adobe. O que acontece? Dentro da literatura que eu estou explicando para você, motor fase dividida. Eu não vou ficar lendo aqui na internet, eu não sou lei de ler em sala de aula, mas vamos dizer assim, aqui tem uma pequena leitura que está falando sobre o motor fase dividida. Então, meu objetivo da aula hoje é falar assim para ti, cara, existe um motor fase dividida. Deixa eu consultar na internet e ver se eu consigo mais literatura sobre o motor chave dividida. Então, você vai procurar já a existência de uma máquina que é chamada de fase dividida. Então, meu foco de aula em si, quando eu estou dando aula aqui para você, seja aqui ou na sala de aula, eu estou tentando amarrar a ideia. O cara gravou que tem uma fase dividida. Eu passei um conceito básico de uma fase dividida. Aí, os detalhes que vêm mais à frente, a especialização, tu vai ter um livro aí, meio livro, comentando sobre fase dividida. Mas esses motores aqui são motores que os conjugados, as cargas são reduzidas. Então, mas ele serve para ser um exaustor, um pequeno polidor, um compressor pequeno, serve. Mas não é motor de carga grande. Outra coisa que acontece, você tem que entender o seguinte fato. Quando se fala de motor monofásico ele é criado para a zona residencial. Motor monofásico não é feito para ser colocado no parque industrial. O parque industrial utiliza esse motor trifásico. Por que o motor trifásico? Porque lá você recebe sistema trifásico e você vai deixar as linhas balanceadas, as correntes consumindo o mesmo valor. Agora, se você começar a colocar cargas monofásicas na indústria, você vai ter um desbalanceamento da linha. No final, você vai pagar um custo de energia mais alto que deveria por causa do desbalanceamento. Então, não é viável. Muitas vezes o que acontece? O cara está na indústria, ele tem um sistema trifásico. Ou o pequeno comércio que ele colocou como oficina. Estou recebendo um sistema trifásico. Se ele vai colocar um ar-condicionado, nada melhor do que ele colocar um ar-condicionado trifásico ao invés de um monofásico. De imediato sai um pouquinho mais caro, sai. Só que o benefício a médio prazo, em termos de consumo de energia, o retorno vai vir. Ele está colocando um sistema trifásico, ele tem rede trifásica, ele não está pagando nem um pouco a mais por estar desbalanceando a rede, e a rede está marcando que ele está tendo um consumo alto porque ele está usando um sistema monofásico e o relógio dele está lá rodando. Porque não vai fazer, o relógio não vai fazer, a outra fase não está usando, não, ele está rodando. E tu acaba pagando um custo de energia mais elevado. Então, justamente, os motores monofásicos são reservados para os lugares que você não tenha um sistema trifásico. Caso contrário, nada de instalar motor monofásico.
Tá? Se o cara tem uma padaria, ele que compra a geladeira dele com trifásica, ele vai ter um equipamento lá, uma refrigeração, coloca-se uma refrigeração trifásica. Agora, monofásico é para a parte residencial, onde que não tem condições de ter o trifásico. Quando eu falo do motor capacitor de partida, a diferença do primeiro motor é simplesmente o que acontece. Foi acrescentado um capacitor de partida, manteve a chave centrífuga. Outra coisa que eu quero falar dessa chave centrífuga, como a eletrônica avançou muito, a parte elétrica avançou, muitas vezes você pode encontrar um motor que não tem a chave centrífuga e ele está usando um pequeno relé temporizado para fazer o papel da chave centrífuga. Quer dizer, hoje em dia, esse recurso de você ter um dispositivo que abre após um determinado tempo, o custo não é muito caro. Mas, inicialmente, o que a gente comenta quando eu tenho esse motor capacitor de partida, ou fase dividida, inicialmente a gente fala, tem a chave centrífuga. Mas eu posso ter até um relé aqui fazendo a função da chave centrífuga. O que aconteceu aqui foi incluído um capacitor. E esse capacitor, ele só vai entrar na partida do motor, porque no momento que ele estiver rodando, o capacitor, a bobina auxiliar sai fora, o capacitor vai ser desligado. A grande vantagem é essa daqui. Eu estou tendo uma máquina que, se eu tiver de movimentar uma carga que tem uma estática muito pesada, ela vai ter que vencer um momento estático. É tipo, você está com o teu carro, tu coloca a primeira para sair no lugar plano, você está está tendo uma certa aceleração. Mas se de repente teu carro está na subida do morro, se tu pisar o mesmo tanto que tu pisa no planalto, teu carro não vai sair do lugar. De repente, quando ele está no morro, o peso, o torque para vencer a estática, tu tem que pisar um pouco mais no acelerador. Então, não quer dizer que em todos os lugares eu vou trabalhar com esse modelo de máquina. Por quê? Eu estou tendo uma partida pesada. Se o sistema de partida não é uma carga que demora para vencer a inércia, não vai ser um motor legal, que eu vou ter um grande torque na saída. Eu já estou saindo em 250%. Aí, conforme ele vai adquirindo velocidade, atingiu 75% a 80%, a chave centrífuga desconecta. Aí, caindo a chave centrífuga, daí o motor já não está fazendo mais força, porque ele já está adquirindo a velocidade dele, já está próximo. É que nem o carro, chegou lá a 80 por hora, não adianta você querer voar a 200 por hora, que o motor já está chegando no limite. Tudo bem, tem carro que chega lá a 140, mas chegou no 140, não adianta tu pisar no acelerador, só vai gastar combustível para manter uma velocidade que não tem como aumentar. O motor aqui é a mesma coisa, eu já não estou fazendo força. E no carro, no entanto, você coloca uma quinta marcha, você coloca uma marcha que não faz força, é só para manter velocidade. No caso aqui, o motor atingiu uma certa velocidade, ele simplesmente vai chegar no conjugado dele aqui, nominal, e vai operar. Mas nunca, você tem que lembrar disso, ele nunca vai atingir velocidade 100%. Ele opera entre 95% de 95% a 99%. Vai ter que ter um escorregamento, vai ter que ter uma perda aí devido a rolamento, situações mecânicas, que ele não vai trabalhar com uma velocidade de 100%, sempre uma velocidade menor. Isso nós falamos nos motores assíncronos. Por isso que a ideia dele, o nome é dado motor assíncrono. Por quê? O assíncrono quer dizer que ele não trabalha em sincronismo. O que ocorre? Quando tem uma máquina assíncrona, o meu rotor, no caso, não vai ser rotor, vai ser uma bobina de campo, vai trabalhar em sincronismo com o campo girante. Tá? Sincronismo quer dizer, está em sincronismo. O assíncrono quer dizer que eu nunca vou conseguir acompanhar o campo magnético que está produzindo o meu toque. Então, é justamente o assíncrono. Isso aí quer dizer o assíncrono. No caso aqui, quando eu coloquei o capacitor, muitas vezes numa análise de circuito, você tem uma bobina principal e uma bobina auxiliar que eu inseri um capacitor. Aí você analisando com a análise de circuito, quer dizer que eu criei uma defasagem angular diferente dessa daqui,
Porque se eu coloquei o capacitor me adianta a corrente. Então eu poderia imaginar isso aqui como um circuito elétrico de circuitos 2 que eu estudei lá, circuito RLC, circuito RC e circuito RL? Pode. Porque quando eu coloquei o capacitor, muitas vezes o capacitor está aqui para adiantar a minha corrente. Quer dizer, o campo magnético criado nessa bobina é um momento bem diferente da outra. Então o capacitor está me definindo uma situação diferenciada em termos de corrente. E essa variável aqui, o capacitor armazena energia e libera em cima da minha bobina auxiliar. Nessa liberação da energia em cima do capacitor, a corrente, geralmente, o que acontece? A corrente, em alguns casos de alguns motores, em cima da auxiliar, a corrente vai ser mais alta, tá? Por causa do capacitor que está operando. Aí a corrente sobe um pouquinho. Logicamente, o cara vai ter que fazer uma bobina que suporte a elevação da minha corrente em cima dela, tá? Agora, esses motores aqui já são motores que variam de 1/4 de CV até 1,5 CV. 1/4 a 1,5 CV esses motores. Então, eles são utilizados aí quando eu tenho uma situação aí, já com conjugados elevados, partidas entre 200 a 350, que eu estou precisando de um torque elevado, tá? Tudo está amarrado em cima do torque. Então, eu preciso de uma força maior na minha partida, tá? Isso tudo vai depender da carga que eu estou movimentando. Posteriormente, eu vou para o motor capacitor permanente. O motor capacitor permanente é a ideia do motor ventilador de teto. Então, quer dizer, eu tenho uma bobina que está em série com o meu capacitor e a outra está alimentando a rede. Então essa bobina fica em série com o meu capacitor. Aí o capacitor vai operar de maneira permanente. Obviamente eu não vou poder colocar um capacitor de grandes capacitância aqui, porque a capacitância vai me queimar a bobina. Então é um capacitor que já é fabricado para não me danificar a bobina. É um capacitor menor, de menor valor, do que o outro que você tinha, o motor capacitor de partida, que você só tinha um capacitor para dar partida e logo em seguida a chave centrífuga desligava, tá? Só que o conjugado dele, o torque, a curva, ele sai num conjugado baixo e como ele tem um capacitor, vai subir até por volta de 200%. Mas ele tem uma partida suave, ó. Você verifica que o conjugado está crescendo, a minha força está crescendo em função da minha velocidade, eu não tenho nada tão brusco subindo. É tipo assim, você tem uma ambulância para carregar um paciente, de repente você tem um trator para pegar o paciente. A ambulância tem que ter uma marcha devagar, porque se ele sair arrancando, for um carro muito brusco nas arrancadas, o paciente vai para cair pela porta de trás. Então, quer dizer, aqui é aquela situação, uma carga que eu não possa ter uma grande aceleração a início, uma carga leve, mas o motor vai conseguir levantar, posteriormente ele vai atingindo a sua velocidade, ele vai manter aqui o conjugado nominal. Uma das coisas que eu esqueci de falar é esse CRS. Isso aqui quer dizer conjugado resistente da máquina. Então isso aqui está dizendo que meu motor nunca atinge a velocidade 100%. Nas outras figuras, tinha um conjugado resistente. Então, o conjugado resistente não vai permitir o meu motor nunca operar com a velocidade 100%. Por mais que ele esteja vazio, ele adquire essa velocidade aqui, ó, ele vai estar numa velocidade de 91, 99% em torno, mais ou menos, tá? Esses motores também são motores de pequeno porte. Seria de 1,1/50 a 1,5 CV, que é a produção desses motores. Não é um motor muito grande. Ventiladores, exautores, vai para máquina de escritório, são pequenas bombas centrífugas, são motores de pequenos portes, tá? Então aqui nós temos um motor capacitor permanente. Ok? Antes de eu prosseguir, vocês estão respirando aí ou não? Eu estou dando uma aula para as moscas. Estamos aqui, professor. Eu não estou sozinho, Estamos aqui, professor. Não, A gente está aqui. Atividade.
Tá compreendendo? Alguém tá ficar com dúvida aí nas explicações ou tá indo bem? Como é que tá? Se vocês não fizerem pergunta, eu não sei. Tá tudo Professor, tranquilo? Fala. professor, quando você Oi. fala de escorregamento, na verdade é o rendimento do motor, então, né? Não. Mais à Ou frente não? eu vou entrar no escorregamento, não é rendimento. Quando eu falo de escorregamento, é uma perda que eu tenho que o meu motor não vai operar com uma velocidade de 100%. Não quer dizer necessariamente perda do motor. Devido dele ser do modelo assíncrono, ele sendo assíncrono, ele não consegue pela característica de fabricação. Agora, quando eu falo a palavra escorregamento, mais à frente eu vou entrar com umas equações matemáticas que eu vou te definir essa ideia melhor. Eu prefiro não definir nesse momento para não confundir a cabeça. Tu guarda essa pergunta para daqui uma aula, 2 aulas. Perfeito? Tá O bom. escorregamento tem Beleza. que definir a seguinte situação. Só coloca imediato na tua cabeça a seguinte informação. O escorregamento não permite o motor chegar à velocidade de 100%. Então, o escorregamento é uma relação de uma velocidade de trabalho. Já vou te dar uma dica. O motor está carregando uma carga, está transportando uma carga. Se eu tenho uma carga no eixo, logicamente a velocidade vai ser o quê? Menor. Se eu tiro a carga do eixo, por ele não estar carregando a carga, a velocidade dele vai aumentar um pouquinho. Perfeito? Uhum. Justamente essa diferença que eu tenho da velocidade dele, quando ele está carregando a carga, e a velocidade síncrona, que seria 100%, essa diferença vai me dar o escorregamento. No caso aqui da aula, eu estou te explicando, a ideia é que ele atinge no máximo 99%, que eu estou considerando que ele está vazio, sem carga. Mas se eu colocar uma carga, um peso nele para movimentar, ele vai movimentar com uma velocidade de 94%. Daí, se eu colocar uma carga mais pesadinha, ele vai ter uma velocidade de 95%, porque ele está tracionando a carga. Agora, eu não posso colocar uma carga maior, muito alta, que diminua a velocidade menor do que 95%. Se eu colocar uma carga que está pesando muito para ele, ele vai operar numa velocidade, tipo, se ele operar com 90% da velocidade, o escorregamento, a gente fala, o escorregamento está sendo muito alto para o meu motor. Só que tem uma equação matemática para fazer o cálculo do escorregamento. E eu não queria passar a equação agora. Uhum. Compreendeu o que eu estou falando? Compreendi. Por Tudo enquanto, eu não quero fazer conta. O que eu não quero envolver é conta no meio de uma explicação. O escorregamento me define a velocidade de trabalho em relação à velocidade máxima que ele poderia chegar. Mas já estou te dando uma dica. Não pode operar com uma velocidade menor do que 95. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. Agora, voltando à aula aqui. Então, ó, nosso motor aqui, o que ocorre? São motores de pequenas potências, o ventilador de teto é um motor onde que eu tenho capacitor permanente e são maquininhas pequenos portes, tá? Posteriormente, eu tenho um motor chamado duplo capacitor, duplo condensador, tá? Então, esse motor duplo capacitor, nós estamos trabalhando com 2 capacitores em paralelo. Os valores dos capacitores em paralelo, eles não têm o mesmo valor. Por quê? É o seguinte, um está fechando, a minha chave centrífuga faz esse capacitor ficar em paralelo com esse. Quando eu estou fechando essa chave centrífuga, partindo o meu motor, ele está fechado na partida. Na partida estando fechado, a capacitância, eu vou tomar o valor de XC1 com mais XC2. Então, se eu tenho 4 microfarads, eu tenho aqui 6 microfarads, no final meu motor está com um capacitor de 10 microfarads, porque capacitâncias em paralelo, ela se soma. Então, quando eu estou dando um exemplo, que eu falei 4 microfarads, 6 microfarads, esse capacitor que contém a chave centrífuga é diferente do capacitor, isso aí na maioria das vezes, nunca vou falar 100%, que depende do fabricante. Então, se eu estou usando um de 4 e um de 6, eu estou com capacitâncias diferentes.
O meu medo é que você fale assim, o motor lá da minha outra máquina tem um capacitor sobrando que o motor pifou. Aí tu quer pegar o de 6 microfarads, colocar na posição do C1, XC1. Por quê? Quando o meu motor parte, ele parte com os dois capacitores em paralelo. Ele atingiu lá os 75% da velocidade e esse capacitor vai sair. Aí o que acontece? Meu motor vai continuar trabalhando como se ele fosse um motor de capacitor permanente, porque o segundo capacitor saiu. Então foi colocado um segundo capacitor em paralelo para você aumentar a capacitância e simplesmente você ter torque, uma força para movimentar a sua carga. Só que quando você está colocando um segundo capacitor para poder movimentar a tua carga, essa bobina aqui, ela tem que estar preparada para uma capacitância alta. Então, muitas vezes, o cara fala, vou colocar mais um capacitor nesse motor aqui em paralelo e deixo ele como permanente. Faz isso aqui. Só que resta saber se essa bobina vai aguentar uma corrente elevada durante fração de segundo, que não demora nem 20 segundos para o motor desligar essa chave centrífuga, tá? Desliga praticamente em 20, 30 segundos, já estará desligando essa chave centrífuga. Dentro disso aqui, o que acontece? A nossa curva de torque, por ter colocado dois capacitores, uma capacitância mais alta, o torque do meu motor aumentou. Quer dizer, se eu pegasse o ventilador de teto, que nem eu falei aqui anteriormente, se eu substituir o capacitor do meu ventilador de teto, que muitos deles é 4 microfarads, de repente eu coloco, em vez de 4, eu coloco um de 8, esse ventilador aqui vai ter um torque excessivo, só que a tendência é queimar essa bobina. É que nem, às vezes você tem um ventilador de teto que é de 3 microfarads. Aí, sendo 3 microfarads, você coloca um de 4 microfarads, aí tu olha para a hélice do ventilador, tá ventando bem melhor do que antes, cara. Só que esse 4 microfarads que tu colocou aqui, a corrente aumentou na minha bobina auxiliar que eu estou alimentando. Então vai acabar, ele não vai queimar, tipo assim, ligou, queimou. Se o ventilador ia durar uns 5 anos, possivelmente ele vai durar uns 2 anos. Então você está diminuindo o tempo de vida útil da máquina. Ele não vai queimar da noite para o dia. Essas experiências aqui eu já fiz em casa, que eu já tive ventilador velho, que eu ficava puto dele rodar muito lento. Aí eu tocava o capacitor, colocava um capacitorzinho maior, daí rodava que nem um capeta. Mas só que o tempo de vida útil dele diminui barbaridade. Então, quando eu estou falando do motor duplo capacitor, o que acontece? Foi colocado um capacitor em paralelo para você ter uma capacitância maior na partida. Só que nesse caso, você tem a chave centrífuga para não deixar ele de maneira permanente. Se essa chave centrífuga não abrir e ficar os dois, possivelmente essa bobina vai queimar. Então ele teve um torque alto na saída aqui, e conforme a máquina foi adquirindo velocidade, ela não está mais precisando de torque. Quando chega por volta de 70% a 80%, o capacitor simplesmente é tirado fora. Daí eu tenho um motor de capacitor permanente, atinge o meu conjugado, eu tenho um conjugado resistente da máquina vazio, sem carga, porque se eu colocar carga, que nem a gente estava conversando anteriormente, se eu colocar uma carga no motor, eu falo assim, posso colocar uma carga, que o conjugado da carga chega aqui, a minha curva da carga resistente, que daí eu não estou falando conjugado resistente, eu estou falando a curva da carga. A curva da carga pode vir aqui um pouco mais acima e pegando aqui. Daí eu tenho curva de carga, considerando não conjugado resistente da máquina. Aí eu estou levando uma análise, a curva da minha carga, como é que ela está sofrendo em relação à aceleração. Aí eu não estaria falando, então, de conjugado resistente. Daí eu teria que fazer um desenho conjugado da carga. Então, o conjugado da carga, ele vai ficar em torno de 95% e eu vou ter a velocidade, o torque 100%, tá? Agora, para esse caso aqui, esse tipo de motor já são motores que são construídos de potências altas. Um CV, lê lá embaixo, um CV, acima de um CV, potências superiores a um CV. Aí o que acontece quando a gente fala potências acima de um CV? Acontece o seguinte fato, como nós somos eletrotécnicos de cidade,
muitas vezes não vemos a aplicação desses motores duplo capacitor. Agora, se você morasse no interior, numa fazenda, que muitas vezes o cara tem um motor monofásico para poder fazer uma moenda de cana, você moer a cana, fazer um serviço pesado, aí é normal o cara ter um motor duplo capacitor. Porque lá ele recebe uma rede monofásica, ele não tem trifásico, às vezes a fazenda dele tem uma produção alta, ele não tem como colocar um motor trifásico na sede dele, porque a sede está longe da estrada e a concessionária não dá alimentação para ele trifásica. A única coisa que a concessionária faz é mandar um cabo único, uma única linha, não é 2 cabos, e ele vai ter que ter um transformador monofásico aterrado, porque ele recebe energia a partir de um único cabo. Não é nem bifásico, é monofásico. Ele manda uma linha só e a outra está aterrada. Então, quer dizer, ele vai alimentar o motor de uma alta potência. Só que ele tem a necessidade devido às cargas existentes dentro do sítio dele. É um lugar que você vai encontrar esses tipos de motores, tá? Na parte aí que a gente fala aí, seria fazendas, tá? Sítios que tem produção, aí esse motor tem um envolvimento grande, tá? E por final, eu tenho um motor que a gente falamos campo distorcido ou polo sombreado. O que acontece com o campo distorcido ou polo sombreado? Você está vendo essa bobina aqui, ó, observa bem o motor, a figura. O meu rotor é essa parte central, tá? Aí eu tenho aqui, ó, uma bobina sendo enrolada aqui, uma outra bobina enrolada aqui, uma outra bobina enrolada nesse trecho. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4 bobinas. Só que essas bobinas, elas não estão todas ligadas em série. Eu só estou alimentando um conjunto de bobina e eu vou ter um conjunto, eu já vou voltar depois desse motor aqui. Eu vou ter um conjugado pequenininho, uma partida pequena, e vai subindo, chega aqui um pouquinho mais de 100%, e você tem aqui. Esses tipos de motores são motores pequenos, de menos de 1/4 de CV, ele serve para alimentar vitrola, qualquer coisa do gênero em si. Então, você tem motores muito pequenos, às vezes ventilador de geladeira e por aí afora. Nesse momento aqui, deixa eu comentar aqui a respeito da apostila, que é a melhor configuração que eu tenho. Quando eu falo motor polo sombreados, que o motor polo sombreado seria o motor... Porra, caramba. O polo sombreado seria o motor que eu teria aqui, ó. No caso aqui, ó, campo distorcido, que eu chamo de campo distorcido. Eu estou falando do motor polo sombreado. Campo distorcido e polo sombreado é a mesma coisa. Então, esse motor aqui tem uma bobina principal, que é essa rum aqui. Eu tenho o meu rotor. E observa essa bobina que está aqui embaixo, ó. Ó, essa bobina que está aqui embaixo. Essa bobina é uma bobina que ela está curto-circuitada com ela mesma. Aí tu fala, pô, não estou alimentando essa bobina? Não, tu não está alimentando essa bobina. Ela seria a minha segunda bobina do motor, que estaria fazendo o desequilíbrio para poder você definir a partida do motor. Então, o que acaba ocorrendo é o seguinte, a bobina principal, dentro da construção da máquina, dentro de uma construção da máquina aqui, a minha bobina principal vai criar um campo magnético. Esse campo magnético aqui, ele vai induzir essa segunda bobina que está curto-circuitada. Então, quando o campo magnético passar por essa bobina vai gerar uma corrente elétrica porque ela está curto-circuitada. Gerando uma corrente elétrica, ela vai produzir um campo magnético que vai também influenciar no meu rotor. Se caso eu tirar fora essa segunda bobina, simplesmente o meu motor não roda, ele não funciona. E quando você fala polo sombreado ou você trabalha com campo distorcido, a ideia da máquina é a mesma. Então, a configuração, você está imaginando que eu tenho aqui, na verdade, 4 bobinas,
Só que eu tenho uma bobina curto-circuitada com a outra. Simplesmente uma das bobinas vai estar induzindo e essa situação. Quando você chama também de polo sombreado, é o seguinte, a maneira de falar polo sombreado, você está vendo o seu rotor aqui, ó. Observa que você tem essa concavidade aqui, ó, do meu motor, e a minha bobina está sendo enrolada aqui. Ela não está sendo montada no meu estator longitudinal. Simplesmente eu estou tendo um polo sombreado também na minha máquina, tá? Então isso aqui pode ser polo sombreado por causa da maneira da construção da máquina, mas ele na verdade também é um campo distorcido, tá? Então o meu torque aqui é um torque leve e são máquinas menores do que um CV, tá? O que eu gostaria que vocês entendessem não dá tempo em sala de aula comentar tudo, fica muito desgastante comentar uma leitura na íntegra. Muitas vezes a leitura, que eu falei para vocês, a leitura ela vai me auxiliar o que eu estou falando em aula, vai complementar a informação do que eu estou dando. Ele fala do desempenho do motor, do conjugado menor do que 50% é baixo. Então, vem muitas palavras que eu comento aqui, está vendo. Mas só que muitas vezes eu comento algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. Por quê? Nesse momento eu estou preocupado em te informar, existe um motor polo sombreado. Existe um motor, quando eu falo aqui polo sombreado, ou o motor de campo distorcido, é a mesma coisa. Então, vamos procurar ler isso dentro de uma situação internet e tentar se aperfeiçoar. Mas você só vai se aperfeiçoar com os anos, tá? Agora, indo para o último momento da aula, ocorre o seguinte. Quando você fala dos motores monofásicos, a linha de produção, o fabricante que fabrica esse motor, ele tem o objetivo de atender dois tipos de cliente. Um cliente que receba uma rede de 127 volts. Para mim atender esse cliente na rede de 127 e na 220 volts, ele teve que pegar a minha bobina principal, dividir a bobina em duas. Ele dividiu em duas. Por quê? Se eu ligar todo mundo em paralelo, eu posso alimentar 127 volts. Então, ele fabricou a bobina auxiliar dele para uma tensão de 127 volts, mas só que não dividiu a bobina auxiliar. Quando eu vou ligar essa máquina numa rede de 220 volts, o que acontece? A minha bobina auxiliar não pode ultrapassar a tensão de 127 volts. Então, eu ligo em série as duas bobinas principais da rede de 220 volts, eu tenho uma queda de tensão 110 para cada bobina. Automaticamente eu vou ter 110 volts em cima da minha auxiliar. Agora, o normal, não posso dizer 100%, e às vezes aqui na internet fica difícil de comentar tudo que tem que comentar. O normal, eu tenho a numeração 1, 2, 3, 4. 5 e 6 é reservado para a bobina auxiliar. Então, perceba que eu liguei todo mundo em paralelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auxiliar. Quando eu vou ligar a minha bobina principal, eu tenho o 1 e o 3 que está do outro lado, eu estou ligando com 2. E do outro lado, o 4. Então, quer dizer, eu simplesmente jampeei a bobina 3 com 2 aqui, e formei essa bobina para me alimentar ela numa rede de 220 volts. Então, eu liguei as duas bobinas de maneira em série. Eu liguei em série para ela suportar a tensão de 220 volts. Só que me auxiliar tem que ficar em paralelo com uma das bobinas, porque não suporta uma tensão maior do que 127. Então, por queda eu tenho isso aqui. Então, perceba que a minha linha 1 está alimentando 1 e 5. Só que eu tenho um ponto aqui intermediário que eu estou lá tendo o 3, o 2 e o 6, todos fios juntos. E a linha 2 só está alimentando o 4. Então, internamente, a configuração da máquina
ela fica com essa característica de ligação, tá? Aqui, o fabricante consegue atender os dois consumidores, 127 volts e 220 volts. Agora, é diferente do que eu havia mostrado para vocês anteriormente aqui, nos slides. Quando eu mostrava o motor para você, eu mostrava o motor com uma bobina principal e uma auxiliar. Aí tu fala, quando você compra um ventilador de teto, o seu ventilador de teto sendo capacitor permanente, tu não tem como ligar ele na rede 127 ou 220 volts. Se tu comprar ele, vai ser para a rede 220, essa bobina tem que estar enrolado para a rede de 220. Então, certos equipamentos de pequenas potências, ocorre o seguinte, você não tem como jogar duas tensões, porque ele foi fabricado para uma única tensão. Agora, quando você fala que o fabricante quer atender na rede monofásica e tendo duas tensões em si, você tem uma condição que ele dividiu a bobina principal para você atender os dois clientes. Uma característica básica que eu sempre falo para os meus alunos, tu está na oficina, você percebeu essa caixinha aqui em cima do motor? Cara, de longe, você já está vendo que é um motor monofásico, você não precisa nem ler dados de placa. É aquilo que eu falei no primeiro dia de aula. O cara, para saber que é um ônibus, se ele sabe que é um ônibus, ele olha para o ônibus e fala que é um ônibus. Ele sabe que não é um caminhão. Tem uma diferença de um caminhão para um ônibus. Então, esse detalhe que você vê na parte de cima dos motores monofásicos é simplesmente o capacitor. Agora, não é todos os motores monofásicos que nem vocês viram que tem um capacitor. Tem dois modelos que não tem. Mas dentro da literatura e dentro das aplicações normais, é sempre colocado o capacitor pelo seguinte fato, o capacitor me melhora o torque. Então, dificilmente você vai encontrar motores monofásicos sem o capacitor, só se a carga for muito leve. Você pega uma máquina de lavar, a máquina de lavar vai ter um capacitor. Então, quer dizer, é um motor de capacitor permanente a máquina de lavar. Então, dificilmente, só se a máquina não tiver que exercer quase torque nenhum. Aí você usa. Esse caso que quando você encontra, que eu falo de pequenas potências, o ventiladorzinho que vai na geladeira lá é um ventilador pequeno. É um motorzinho sem capacitor, é um campo distorcido, tá? Na geladeira, a ventoinha que fica lá soprando para circular o ar interno. Simplesmente é um motor que não precisa ter torque. Então o cara não gastou com o elemento capacitor. Ele não vai gastar. Por quê? Não vai executar trabalho, não tem necessidade. Mas da mesma forma que eu estou falando que ele não vai gastar, eu já vi algumas geladeiras mais modernas que simplesmente a empresa não se importou de colocar um motor com capacitor permanente. Aí encarece um pouco mais o equipamento, encarece, mas ela fala, não, esse aqui é melhorzinho, vai ter um toque melhor, vai funcionar melhor. Simplesmente eles colocam. Mas é difícil você ver motores monofásicos sem capacitor, mas eu não posso, como professor, falar para você que não existe. Existe, tá? Mas a maioria sempre vai ter um capacitorzinho. Agora, pode ser capacitor permanente, pode ser fase dividida, duplo capacitor. Aí vai depender da aplicação. Então, esse slide que eu rodei aqui, agora em sala de aula, foi o slide número 13, tá? Então, sendo o slide número 13, eu já vou fazer o seguinte, na vossa frente aqui, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão estar presenciando. Já são... Caramba. Ah, meu Deus do céu. Ó, eu tô com a turma B, não é isso? Turma A. Máquinas elétricas, turma A, não é isso que eu tô? Arquivos. Eu vou agora, já tem lá o fluxograma
Motor brush eu coloquei dentro desse arquivo. Vou carregar mais um arquivo para dentro desse motor, para dentro dessa pasta. Tá? Meu Deus do céu, como é que é difícil, viu? Ó, no caso aqui, eu vou jogar aquela apostila monofásica para vocês, tá? Que eu acabei de mostrar. Estou mandando aquela apostila que eu falei para vocês, já estou anexando. Vou agora anexar o slide que eu usei na sala de aula. Então, slide motor. Não, não é esse. Sai, ligação do motor. Pô, caramba, cadê meus slides? Não, não é esse não. Ah, calma lá. Eu vou ter que entrar no computador de novo. Slide motor. Então, vou pegar o slide número 14, é o que eu falei para vocês. Então, estou enviando o slide que eu usei aqui na sala de aula. Estou enviando a apostila que eu te mandei, que nós falamos na sala de aula. Então, isso aí é um material legal que, se você precisar de fazer leitura, inclusive para fazer a minha atividade, vai ajudar bastante vocês, tá? Então, vai ajudar bastante vocês em termos de fazer atividade, tá? Eu olhei e não olhei, caramba. Já são 22h34, eu vou perguntar a seguinte situação: como é que ficou a aula? Vocês têm alguma dúvida da aula, do que a gente falou hoje? Foi muito complicado, muito pesado? E aí? É muita informação parecida, né, professor? Dos motores, né? São detalhes, né? Mas só que o que eu tento repetir para ti é aquela ideia. A aula de hoje foi o intuito de você entender que existem 5 modelinhos de motores. Aí muitas vezes você não gravou os nomes. Você tem que saber as construções internas dos motores. Porque da mesma forma que eu bati o papo com vocês, eu não estou olhando papel aqui nenhum para dar aula. Quando você chega numa entrevista técnica, vai conversar, o cara, quais são os modelos de motor monofásico? Não é nem questão de fazer aula prática, você tem que conhecer o equipamento. Se tu não souber vender o peixe na hora que tá fazendo uma entrevista ou tá conversando com alguém, cara, foi em burro d'água. Não adianta querer saber, só sei ligar, eu liguei um modelo de motor. Mas se tu não tiver as teoria, o cara não quer nem papo contigo. Muitas vezes o cara está falando de motor monofásico, está querendo falar o indução, chamando o motor universal de indução. Aí o que acontece? Não tem nenhuma gaiola de esquilo universal. Então, quer dizer, são detalhes da aula que às vezes é repetitivo, os modelos, mas você tem que interagir com eles. Eu estou sentindo assim, é difícil para mim, como professor, estou dando aula aqui, que nesse momento eu tinha pego alguns motores abertos, tinha mostrado, tinha comentado mais algumas coisas físicas que eu sinto falta que eu não tenho em casa. Daí complica, eu quero transmitir. Aí eu estou na esperança, não, eu vou voltar a iniciar de aula e vou poder fazer alguma coisa mostrando para a molecada. Esse que é meu pensamento. Mas é difícil dar aula, simplesmente você mostrando uma apostila ou outra. É diferente de você estar vendo uma situação física do que você está realmente tendo na área. Tá? A minha preocupação é você memorizar isso aí. A aula que vem eu já entro na ideia de motor trifásico. Tá? Então eu estou numa situação assim que às vezes é até difícil. Até quando que a gente vai durar? Vai fechar o semestre dando aula pela internet? Fica aquela incógnita, tá? É complicado, tá? Eu não sei o que falar para vocês. É duro.
Alguém mais quer fazer alguma Ô, Mário, pergunta? Oi. a tarefa é para quando mesmo? O limite aí, o prazo? Limite Segunda-feira? segunda-feira, 23 horas, 23h59. Só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Por exemplo, essa tarefa aí você quer uma descrição de todos os tipos de motores que são citados ali? Sim, Características eu te dele? mandei a apostila que vai ter. Você tem material, tem internet. Eu estou forçando a leitura. Porque, na Certo. verdade, você, de uma certa forma, eu já comentei cada modelo de motor. Então, uma forma, se o que tu não souber, como a gente está trabalhando no EAD, não quer dizer que você não possa fazer pesquisa. Então, dentro na situação, tem professor que só tem feito o que os alunos pesquisar, lança o tema, pesquisa na internet. Eu estou tentando te oferecer materiais para você ter, mas na internet você também tem. Dentro das aulas que eu dei, você já tem condições de responder 80, 90% das questões. Perfeito. Tá? Agora, você tem uma internet para dar uma pesquisada. Estou tentando aguçar o aluno. A única coisa que eu não queria é um aluno copiar do outro. Pô, faça você, tenta ver alguma coisa. Não é também você escrever um livro, eu quero coisas imediatas, rápidas. É isso que eu estou querendo. Sim. Eu não quero ninguém escrevendo um livro que, pelo amor de Deus, aí ninguém vira. Eu só quero que você se interaja com o assunto. Entendeu? Mais nada. Entendi. A ideia não é complicar. Você já viu a tarefa? Já, eu dei uma olhada já lá. Então, se você viu a tarefa, o que eu fiz? Eu mandei meu fluxograma junto. O que eu uso aqui nas Perfeito. explicações de aula, eu mandei. Aí justamente estou tentando interagir o quê? O assunto que eu estou abordando em sala de aula aqui. O que a gente está conversando, eu estou tentando abordar. E eu estou tentando forçar você a se interagir com esses assuntos inicial. Eu não estou tentando inventar nada diferente do que nós estamos fazendo, seja na escola ou seja aqui pela internet. Estou tentando deixar tudo redondinho. E a ideia também não é prejudicar. Faz o que você tem condições, o melhor que tu produzir. Você tem que entender o seguinte: quanto mais tu produzir para me mostrar alguma coisa, quem está evoluindo é você. Você só está de passagem na minha vida. Então eu tenho que Certo. forçar isso de vocês. É verdade, cara. Eu vou parar a gravação aqui Legal, e professor. vocês vejam